Se os adventistas, ou melhor, se vocês aí do programa não creem na vida após a morte e que os mortos não têm consciência, como explicar Lucas 16, 19 a 31? Mas antes que digam que o texto de Lucas é uma parábola, ele não é, pois segundo a homilética e a hermenêutica, as parábolas não têm nomes próprios, nem o verbo haver, provando ser Lucas 16, 19 a 31 uma história real. Veja bem, querido telespectador, essa ideia de que parábola não pode ter nome próprio ou verbo haver, isso não existe. Isso é uma invenção humana, né? Por que eu não posso elaborar uma parábola e colocar um nome próprio? Isso aí não é argumento, né? Eu sei que isso consta em vários livros, inclusive apologéticos de renome, mas isso é bobagem, ignore isso. Que o texto é parábola, se eu fizer apenas uma análise de perícope do texto, isso já basta para você ver que o texto é uma parábola. O que é perícope? Perícope é um bloco de um texto que trata do mesmo assunto. Por exemplo, a Bíblia não foi escrita, não foi dividida, na verdade, em capítulos e versículos. Isso foi posteriormente. A perícope, o bloco de assunto do qual Lucas 16 faz parte, começa no capítulo 15, passa pelo 16 e vai do 17 até o verso 10. E Cristo, nessa perícope, ele está contando uma série de parábolas para ensinar uma lição moral. Agora, veja bem, se nessa perícope ele conta a parábola da ovelha perdida, da perdida, do filho pródigo, do administrador infiel, por que que só do rico e Lázaro é a história literal? Com base numa fiel hermenêutica que analisa a perícope do texto, é claro que Lucas 16, 19 a 31 faz parte da série de parábolas da mesma perícope, né? Então isso aqui é uma evidência claríssima.
Por exemplo, Dr. Harsher, mesmo crendo na imortalidade da alma, ele é sincero em reconhecer que não se pode usar esse texto a favor da imortalidade da alma. E se você analisar os detalhes de Lucas, você percebe que ele tem que ser uma parábola. Por exemplo, diz aqui no versículo 23, que no suposto inferno, o indivíduo que estava lá olhou ao longe e viu Lázaro ao lado de Abraão. Ora, será que o céu e o inferno são tão vizinhos assim? Que é possível você enxergar quem está lá, bater um papinho e tudo mais? Né? Outro detalhe na parábola, diz aqui no versículo 24, que o indivíduo que estava no suposto inferno, ele pede para Lázaro molhar o dedo, né, na água e refrescar a língua dele. Como? Como que Lázaro, primeiro, um espírito tem língua? Como que Lázaro lá do céu pega um pouquinho de água e larga no inferno em cima da língua assim do rico assim, ó? Então, por favor, isso aqui são detalhes de uma parábola que não tem o propósito de formar doutrina. O propósito de uma parábola é ensinar uma lição moral. O que Cristo fez aqui foi pegar uma história corrente nos dias dos fariseus e ensinar uma lição moral com base nessa história. Flávio Joséfo, escritor do primeiro século ali, ele conta que havia entre os judeus uma crença de que a pessoa morria e iria para o seio de Abraão e que o ímpio iria para, diríamos assim, o inferno. Então era uma crença muito popular no judaísmo helenizado, que teve influência dos gregos, porque antes disso o judeu não acreditava em hipótese alguma nisso. O que Cristo fez? Para ele ensinar a lição moral que ele queria, ele pegou uma história corrente entre os judeus da época. E aí a lição moral que ele quis ensinar, entre outras, não é? Está no versículo 31 de Lucas 16. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. No diálogo do rico e Lázaro, Cristo quis ensinar exatamente isso. O suposto rico no suposto inferno falou assim: mande alguém avisar a minha família que este lugar é terrível. E a lição que Cristo quis passar é o seguinte: olha, mesmo que alguém ressuscite, não vai adiantar nada. Seus parentes têm que crer na palavra de Deus, nos escritos de Moisés e nos escritos dos profetas. Então este é um dos ensinamentos principais da parábola. Se nós aceitássemos isso como literal, teríamos que aceitar a salvação pelas obras. Porque no texto claramente é dito, né, no versículo 24 e 25, que o rico foi para o inferno por ser rico e o pobre foi para o céu por ser pobre. Nós sabemos que não é o dinheiro que determina a salvação do indivíduo. No céu haverão ricos e pobres e no lago de fogo também haverão ricos e pobres. A salvação não é pelo que você tem, é por você aceitar a Cristo pela fé, como diz Romanos 5:1. Então, interpretar literalmente a parábola vai nos levar, obviamente, a rejeitarmos o ensinamento bíblico da justificação pela fé. E nós não podemos fazer isso.
Então, o relato do rico e Lázaro é apenas uma parábola, uma história fictícia, utilizada para ensinar uma lição moral. Nós não podemos usar uma parábola como essas para fundamentar uma doutrina bíblica. Participe do programa, faça esse programa acontecer e tire suas dúvidas, porque tudo o que é colocado na mira é respondido de acordo com a palavra de Deus. Não a opinião do programa, não a opinião do professor Leandro Quadros, mas sim o que a Bíblia Sagrada diz, tá bom? E lembre-se, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder.